Olá! Por um mundo mais seguro e mais saudável, onde a alegria do cinema volte a fazer parte da vida das pessoas, está começando mais um programa parlatório, aqui de Brasília, pela TV Pai Eterno. O cinema é uma das expressões mais interessantes que o mundo da arte pode oferecer para a nossa saúde cultural. O cinema é o lugar onde encontramos seres humanos tentando transmitir experiências emocionais e psicológicas para outros seres humanos, como diz o diretor ítalo-americano Martin Scorsese. A pandemia do novo coronavírus produziu um grande impacto no mundo do cinema. Produtores, diretores, atores e também os distribuidores e exibidores entraram numa ciranda de incertezas durante este tempo. Mas o cinema continua vivo, muito vivo. No programa de hoje vamos conversar com o ator e cineasta brasiliense Bruno Torres. Ele reflete conosco sobre os desafios do cinema nesses dias atuais. Vamos aprofundar questões importantes que dizem respeito a essa indústria que também carrega um lado de emoção e de cultura. Vamos falar dos seus filmes e do cinema brasileiro. Bruno Torres nasceu aqui em Brasília em 1980. Sua família está toda envolvida com cinema. Seu pai, Geraldo Moraes, é diretor. Sua mãe, Malu Moraes, é atriz e produtora. E seu irmão, André Moraes, além de músico, é também cineasta. Bruno é considerado uma das promessas do cinema brasileiro. Seu desempenho como Felemos, no longa-metragem Somos Tão Jovens, e seus demais trabalhos foram bem recebidos pela crítica especializada e pelo público. Ele também atua no ativismo ambientalista. Este ano, tornou o primeiro ator brasileiro a compensar o carbono de todas as suas atividades pessoais e profissionais através de empresas de crédito de carbono. Bruno, seja muito bem-vindo aqui no programa Parlatório. É um prazer receber você aqui. Eu começo perguntando aquilo que mais me impressionou em um profissional tão jovem com um trabalho tão amplo. Você é ator, cineasta, ambientalista. O que te encanta nessa mistura de atuação? Primeiro, antes de tudo, acho importante dizer que eu não fiz nada na vida a não ser trabalhar com arte e cultura, né? Eu comecei a estudar bateria, eu fui músico, né, antes de ser ator. Com 8 anos de idade eu comecei a estudar música e eu fazia teatro amador e publicidade também. E com 16 anos, em 1997, milênio passado, eu fui convidado para fazer o meu primeiro filme, que foi o No Coração dos Deuses. Eu era muito jovem e ali foi sim a primeira oportunidade profissional. E eu ali como aprendiz, né, eu queria entender se aquele espaço era o meu mesmo, se eu ia gostar daquilo, né? E de fato, o set de filmagem, o envolvimento com o filme, a equipe, a dramaturgia também, aquilo tudo me encantou. E ali, aos 16 para 17, eu descobri então que trabalhar com cinema e ser ator era a minha vocação e era o que eu ia fazer para o resto da vida. Desde esse momento eu comecei fazendo teatro aqui em Brasília, né? E ocasionalmente no início, assim, um pouco mais separado assim entre uma experiência e outra, eu fui trabalhando em outros sets de filmagem, tendo um convite para longas, para curtas e etc. E aí, ou seja, de lá para cá são 23 anos de profissão, né? Com o mercado se solidificando cada vez mais. E hoje eu trabalhando muito como ator, trabalhando bastante também como diretor, tenho a minha produtora, e aí já são 40 e poucos filmes, né? Então, assim, entre curtas e longas, né? Mas mais longas do que curtas.
Sem contar os trabalhos audiovisuais que você faz em séries ou novelas, né, que eu fiz também. Eu não consigo me separar da atuação. Tem gente que me pergunta, mas você vai dirigir ou vai atuar? Para mim são duas coisas diferentes que agregam no meu valor artístico, vamos dizer assim. E já que a pergunta foi voltada para a atuação, eu digo assim que eu vou fazer isso pro resto da vida. Para quem pensa que eu vou parar de atuar para poder dirigir ou só produzir, pode ter certeza que isso não vai acontecer. A pandemia é um fenômeno que atingiu o mundo inteiro e exigiu uma reinvenção de quase todas as atividades. Os atores ficaram em casa, os cineastas tiveram suas produções abaladas e até a militância ambiental sofreu seus impactos. Eu pergunto, o Bruno Torres tem vivido como esse tempo de pandemia? Olha, padre, bom, essa pandemia ela não escolheu classe social, cor, raça, credos, costumes, né? Todos nós fomos afetados fortemente. E eu, especificamente falando, fui um dos que cumpri completamente a quarentena exigida pela Organização Mundial de Saúde, orientada, na verdade, né? E acompanhei, logicamente, apesar de estar sempre antenado com as informações, o resto do mundo, padre, mas mais de perto com o meu setor, né, o setor audiovisual, pelo qual eu faço parte, que foi realmente paralisado por completo na pandemia, até porque é um setor que envolve muita gente. A gravação de uma série, de uma novela, de um filme, ela envolve muitas pessoas, né? Em situações de risco. Essas pessoas estão expostas até mesmo na hora de almoçar, na hora do catering ser servido, né? Então a gente tinha que paralisar mesmo, né? Isso gera um problema, né? Um ônus, né? Um prejuízo financeiro para o setor inteiro, inevitável, mas ao mesmo tempo aconteceu uma coisa curiosa, que a gente estava vindo de um histórico com uma certa dúvida ao setor audiovisual sobre a importância dele para a sociedade, a cultura do país, e de repente a gente é colocado em uma condição proposta pela pandemia em que todos nós somos obrigados a consumir o audiovisual de alguma maneira, mesmo que seja num game para um adolescente, se ele não gosta de ver filme, ou então um programa de auditório, enfim, o que fez com que a gente ficasse em casa com um pouco mais de sanidade mental foi realmente o consumo do audiovisual, a música, o cinema, a literatura, até porque você não podia comprar nenhum livro. Então, mais do que o audiovisual, né? Então, assim, a cultura de maneira... Mas aí depende do audiovisual, né? Porque você depende que esteja numa plataforma online para você ler. Então, o audiovisual está participando da nossa vida e com isso uma valorização muito forte com a cultura, até mesmo de órgãos públicos. Eu e nossos telespectadores gostaríamos de conhecer mais sua experiência no cinema. Você fez um filme no ano passado. Como é que a pandemia mudou a história do seu filme? Ano passado e também na emenda desse ano, eu estava em produção de uma série chamada Sustentável Leveza do Ser para o canal Futura, que traz a sustentabilidade para a tela do cinema e da televisão, né? Na verdade, mais da televisão, porque é uma série. E aí nós fomos pegos de surpresa em março desse ano por conta da pandemia, e aí paralisamos a série, que já tinha um modelo de produção ecologicamente correto, o mais responsável socioambientalmente possível que a gente conseguiu. Com a paralisação, a gente teve um prejuízo, mas, ao mesmo tempo, a gente agora está refazendo toda a estrutura da série. E estamos aguardando, já passamos para o ano que vem. Esse ano é impossível retomar, ele é filmada na região da Chapada dos Veadeiros, em Alto Paraíso. E aí, por esse motivo também, por falta de vacina, por lá terem comunidades calungas, por ter que respeitar muito aquele povo de lá, a gente achou prudente passar para o período de seca do próximo ano e torcer para que a gente tenha uma vacina, que é o que nos dá segurança para voltar. Bruno, a pandemia penalizou muito o mundo do espetáculo por conta da proibição das aglomerações. Mas as coisas estão mudando.
Você tem novos planos na carreira de ator? Sim, eu tenho vários planos na carreira de ator, tanto projetos que eu desenvolvo, que eu estou desenvolvendo. Eu estou com um longa chamado A Insônia da Eternidade, que está em fase de captação de recursos. E esse longa é um longa que eu vou atuar e dirigir. Mas esse ano eu ia rodar um outro longa chamado Manual do Herói, do Fausto da Silva, aqui de Brasília. E aí, com a pandemia, passou para o ano que vem também. A gente vai começar a filmagem dele em fevereiro. E aí, assim, isso é o que eu tenho de certo, né? Embora tenham outras conversas acontecendo agora sobre alguns projetos que eu não posso falar o nome, mas tem uma possível série no Netflix, ali se chocando com uma possibilidade de uma série na HBO, aí precisa, mas ao mesmo tempo não tem o calendário certo, não sabe quando que vão rodar, porque estão enfrentando esse problema agora, que o maior desafio que a gente enfrenta é justamente como produzir alguns projetos, alguns produtos audiovisuais que já tinham o roteiro aprovado antes da pandemia, que tinham, por exemplo, cena de beijo, cena de festa, contato físico, né, briga, luta, coisas desse tipo. Como fazer isso nesse momento, né? Porque a gente consegue se voltar agora a partir de agora, né, para começar a produzir algum tipo de conteúdo que seja com menos pessoas na equipe técnica. A gente consegue a partir de agora, pensando desde antes, mas com um roteiro elaborado anteriormente a isso, como que a gente se vira, né? Então tem que esperar realmente o tempo da vacina, dessa pandemia baixar o número para não gerar um colapso nos hospitais. Mas assim, a gente vive esse desafio, né? Como produzir, sabendo que é uma arte setorizada, com diversos departamentos técnicos, sabendo que esses departamentos precisam não aglomerar, né? Então, por esse motivo, os trabalhos estão passando para um momento posterior, tanto os meus como ator, como a série que eu ia produzir, que eu vou produzir, né? Mas que eu ia produzir esse ano e que passou para o ano que vem. Mas sim, tem projetos demais como ator, inclusive já projetos para mais para frente ainda, que estão também em captação de recursos e que quando conseguir levantar a verba do filme, a gente vai filmar possivelmente 2022 ou final de 2021 e por aí vai. Vamos ver o que vai acontecer. Bruno, nós vamos interromper nossa conversa para um rápido intervalo. Depois das mensagens da TV Pai Eterno, você continuará acompanhando conosco a conversa com o ator e cineasta Bruno Torres. Até já! O que você faria por amor? Faria promessas? Abriria mão de si mesmo? Vamos falar sobre prova de amor, de alguém que por amor foi condenado e crucificado, morto e sepultado, mas que venceu a morte e ressuscitou, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai. Retribua o amor de quem doou a própria vida por você. Voltamos com o programa Parlatório. Hoje acompanhamos uma conversa muito interessante com o cineasta e ator Bruno Torres. Bruno, a expressão do cinema brasileiro no mundo tem passado por muitas mudanças. Inclusive, os festivais internacionais acolhem produções que nem os brasileiros ainda viram. Você acha que o mundo internacional do cinema gosta do que se produz aqui no Brasil? Olha, padre, eu acho que... Eu percorro muito esses festivais internacionais, né? Eu tive em 2019 no Festival de Cannes para fechar um agente de vendas para esse meu longa, A Espera de Lis. E consegui fechar com um agente de vendas da Itália, né, que é justamente quem pega o seu filme e negocia para festivais fora do país ou então para vendas internacionais, né? E eu fiquei impressionado, assim como fiquei em outros festivais que eu fui, com a valorização do cinema brasileiro pelo público, né? Não só do cinema brasileiro, como me chamou a atenção a educação que eles têm, tanto na Europa quanto na América do Sul, para tentar consumir a cultura de outro país. Eles dão prioridade a isso.
Eu acho que o Brasil ainda não é uma potência assim, no cinema como alguns outros países são. Então, por exemplo, o nosso cinema ele não é tão valorizado mundialmente falando quanto o cinema norte-americano ou o cinema da França, ou até mesmo alguns países assim do Oriente Médio, inclusive, né? A gente tem países, o Irã, por exemplo, é uma potência no cinema e ela é aproveitada, ela é consumida no mundo inteiro pela característica dos filmes que eles fazem. Mas tem uma coisa que me preocupa nisso, que é a gente estava vindo num nível de produção, né, a gente tinha crescido mais de 200% no setor audiovisual, inclusive contribuindo para a economia do país, fortemente para a economia do país, porque foi um dos setores que mais cresceu ao longo de 4, 5 anos, e desde 2018 que a gente está com o setor paralisado também por conta da não aprovação da Ancine com relação ao nosso cronograma anual de investimento aos projetos audiovisuais. Então a nossa produção que estava em ascensão, ela caiu. E quando você tem menos produção, você tem menos produto para entregar, então você tem menos filmes sendo vistos no Brasil, né, e fora. Isso é um problema. Isso é um problema, inclusive, para a utopia do país, porque o cinema o audiovisual é uma ferramenta de utopia, né, de apresentação de que país é esse, né, em todas as suas vertentes, né, que tem filmes de todos os tipos hoje em dia sendo produzidos no Brasil, mas a gente está tendo menos incentivo para que essa cultura seja mais apreciada, para que essas histórias sejam conhecidas. A gente tem uma história muito forte aqui no Brasil. É um país imenso, né? O Brasil é um país continental. Então, eu espero que isso volte para que a gente consiga acessar mais, ter mais alcance com o que a gente produz nesse país, porque fora do país eles gostam da nossa cultura, da nossa música, do nosso cinema, das nossas séries. Atualmente, a questão ambiental está nas primeiras páginas dos principais jornais do mundo. Você acha que os roteiristas de cinema terão muito o que fazer para contar o que está acontecendo conosco, Bruno? É um momento em que eu vejo que as pessoas estão começando a despertar para esse entendimento, né? Para entender que a nossa sobrecarga ao planeta, né? Que o nosso trabalho, sem que a gente compense, sem que a gente pense ambientalmente, gera um impacto irreversível a longo prazo. Eu percebo já alguns roteiristas, sim, tentando criar conteúdos que tenham isso como tema. Eu me pego como exemplo, eu tenho 3 projetos de desenvolvimento a serem feitos agora, né? Além da série, que também é sustentabilidade. Mas mais do que isso, o que eu estou vendo, embora ainda não se saiba exatamente como fazer isso, eu estou vendo os produtores despertando para uma produção socialmente justa e ecologicamente correta, com um pouco mais de entendimento de que a gente precisa ter uma equipe de filmagem, né, uma equipe de produção, uma equipe técnica de maneira geral, que seja igualitária, com um número igual de homens e mulheres, né, de negros e negras, que a gente não pode subordinar uma equipe, uma mulher que está numa equipe, a um trabalho escravo, eu detesto essa palavra, mas é a verdade, ou que a gente não pode subordinar assédio. A gente está num momento de sociedade, numa pandemia, em que a gente tem que entender que qualquer tipo de preconceito não existe mais. Não pode mais existir. A gente tem que formar frente para isso. Seja o preconceito racial, o preconceito religioso, qualquer um deles que caracterizam uma violência não física e que a gente está acostumado numa sociedade altamente machista e altamente racista, né? E a gente tem que começar a desconcertar isso. Então eu acho que é válido esse momento também. Eu faço parte de um grupo de produtores e a gente debate exatamente sobre isso nesse momento de agora. E antes da pandemia não acontecia. E falar de sustentabilidade é entender isso, porque os 3 pilares da sustentabilidade são
o economicamente viável, o socialmente justo e o ecologicamente correto. As pessoas acham que quando você fala de sustentabilidade, você está falando só do meio ambiente, a natureza em si, né? Mas não, a sustentabilidade ela prega por uma sociedade em todos os aspectos que fosse mais igualitária em todos os sentidos e mais respeitosa com o meio que a cerca. Então, assim, não adianta, por exemplo, você colocar apenas etanol no seu carro porque é menos poluente, replantar árvores, se você está empregando uma pessoa que você está pagando um valor que ele é irrisório. Ou não adianta também você estar subordinando pessoas a um mercado praticamente escravista, né? E, ao mesmo tempo, você está desrespeitando a secretária que trabalha contigo. Então, assim, o socialmente justo, ou se você não emprega negros, ou se você... Existem muitas vertentes aí. E eu acho importante ser colocado, porque quando a gente fala de sustentabilidade, a gente fala de mudar o modelo do audiovisual, da produção audiovisual no país, a gente está falando também de cuidados de maneira geral para que uma sociedade consiga formar novas bases, né? Bruno, nós sempre encerramos a nossa conversa aqui no programa Parlatório apresentando uma citação e pedindo um breve comentário dos nossos convidados. Para você, nós escolhemos uma ironia do jornalista Leon Eliachar, falecido em 1987. Ele falava de como o Brasil apreciava os filmes feitos aqui. Eu peço que você nos atualize nesse sentido e comente a citação do Leon Eliachar. Ele diz assim, abre aspas, o cinema é uma arte complexa e inexplicável. De cada 10 filmes americanos, um é ótimo, 2 são bons, 3 regulares e 4 fracos. De cada 10 filmes nacionais, todos 10 são de boa qualidade. Fecha aspas. Que legal isso, padre. Ele achar literalmente um homem à frente do seu tempo, né? E agora ouvindo a citação da frase dele, me lembrou uma frase de Paulo Emílio Salles Gomes, que é um dos grandes nossos, né? Que ele falava, o cinema brasileiro produz o melhor... Não, como é que é? O Brasil produz o melhor cinema brasileiro do mundo. E é verdade, a gente precisa contar as nossas próprias histórias, né? O Brasil teve um momento, um marco no cinema mundial, que foi o cinema novo, na época de Glauber Rocha, Nelson Pereira dos Santos, Rui Guerra, dentre outros grandes cineastas, né? Já falei de Nelson Pereira dos Santos, mas enfim, que teve O Pagador de Promessas também. São filmes que concorreram a grandes festivais e que levaram o nome do Brasil para fora. Eu me lembro de ver uma entrevista do Martin Scorsese falando que quando ele tinha em Nova York um cineclube, em sala de cinema mesmo na época, eles exibiam 4, 5 filmes por semana. E aí ele estava falando de filmes maravilhosos, assim, realmente obras-primas, né? E de repente ele conta que ele recebe um rolo, uma cópia de um filme do Glauber Rocha, e coloca no cinema dele O Dragão e o Santo Guerreiro, né? E ao mesmo tempo aquele filme faz com que todos aqueles outros trabalhos que eles achavam que era uma obra-prima se tornassem filmes pequenos. O Eliachar, você falou 1987, né? Essa citação, essa frase dele, então é um momento ainda gestão do Collor no cinema, onde a produção foi completamente paralisada e depois a gente teve o movimento da retomada do cinema brasileiro, né? Então, era um momento, a década de 80, 70, 80, pós-cinema novo, mas com uma efervescência, com uma capacidade de conseguir envolver pela temática, por um tipo de cinema que só se fazia no Brasil, que era muito forte. O curioso disso tudo
é que, tecnicamente, o cinema brasileiro ele era aquém a todas as produções do mundo nesse período. Até quase, agora, até recentemente, até, sei lá, 15 anos atrás, 20 anos atrás, no máximo, a gente tinha um cinema muito inferior tecnicamente. Mas a gente tinha uma verdade, né, com relação, uma fidelidade, na verdade, com a nossa própria história, com o tipo de cinema que a gente fazia, que a gente não fazia um cinema como se faz nos Estados Unidos, né, no cinema norte-americano. O Brasil tem o seu cinema, e é isso que a gente tem que realmente buscar. Hoje nós temos uma capacidade de nível técnico que se equivala a qualquer país do mundo, esse não é mais o nosso problema, e a gente não pode fazer com que os nossos filmes percam o teor da sua história, né? Percam a originalidade, né? A autenticidade com que a gente está contando por conta dessa técnica. A técnica ela vem para ajudar a gente, não para aprisionar a gente, né? Então eu acredito que essa frase dele, hoje, ela se faz mais forte do que antes, porque embora a gente ainda esteja conquistando a nossa indústria aqui no país, a gente tem filmes hoje com grandes qualidades técnicas, em todos os tipos de gêneros, né, em todos os gêneros que compõem a cinematografia. Então nós temos excelentes comédias que fazem grandes bilheterias e temos filmes chamados art house, né, filmes de arte que são incríveis também e que estão ganhando o mundo afora. Vários festivais de cinema no mundo com exibições e concorrendo com vendas e com licenciamentos. Então a gente hoje só depende da gente, apesar da política cultural agora estar um pouco difícil, mas depende de nós também, realizadores, produtores, enfim, todos que compomos o setor, depende da gente para conseguir fazer com que a técnica não seja dependente da nossa temática e vice-versa, né? Que essas coisas estejam harmonizadas e a gente consiga fazer com que os nossos filmes sejam muito potentes e que a gente faça jus à frase citada aqui agora, né? Que de cada 10 filmes, os nossos 10 filmes sejam maravilhosos. Bruno, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui no programa. Padre Rafael, eu que agradeço, obrigado pelo convite. Foi um prazer conversar contigo e aprender um pouco também. Essas perguntas me fazem pensar um pouco no audiovisual e isso é importante demais nesse momento. Muito obrigado pelo convite, estou à disposição sempre que vocês quiserem conversar. Um abraço, Bruno, boa sorte. Eu agradeço também a você que mais uma vez acompanhou o programa Parlatório. Muito obrigado e até a próxima.